Olá, eu sou Ana Glaucia, psicóloga, e venho mais uma vez até você. Peço permissão para entrar um pouquinho na sua rotina, para conversarmos um pouquinho a respeito de algo que tem me incomodado, algo que já tem me feito refletir um pouco, e algo que eu já escrevi essa semana também, que é em relação à nossa responsabilidade sobre o que nós estamos vivendo hoje. A nossa responsabilidade sobre as nossas dificuldades, a nossa responsabilidade sobre talvez o caos que eu e você vivemos hoje. É muito comum a gente culpar uma outra pessoa, ou a gente projetar isso em outra pessoa, ou culpar o namorado, o marido, a esposa, culpar o sistema, culpar a crise, culpar alguma coisa sobre aquela situação que nós estamos vivendo, né? Quantas vezes você disse, mas a culpa é sua, mas a culpa é de fulano de tal, eu tô assim, ok, eu estou, mas a culpa é de tal pessoa. Ou quantas vezes você já ouviu também, mas toda essa situação que eu estou vivendo, a culpa é sua. Então a gente está acostumado a viver num mundo onde a responsabilização de algumas coisas é de um, é de outro, é de um sistema, é de alguma coisa. E muito difícil e muito complicado às vezes a gente fazer essa autorreflexão, né, crítica sobre a nossa responsabilidade em relação àquela determinada situação. Então eu quero te perguntar, dá uma olhadinha aí para a sua vida, para aquela dificuldade que você está enfrentando, para aquela situação mais complicada, e vê quem que você está responsabilizando em relação a isso. De quem é a culpa? Culpa é uma palavra muito pesada, eu acho. Eu não gosto de falar culpa disso, culpa daquilo, mas talvez de quem é a responsabilidade, ou então a maior parte delas, para que essa situação esteja acontecendo com você. Você já parou para pensar isso? Quando eu paro para pensar sobre algumas situações na minha vida e as responsabilidades que eu tenho, eu confesso que eu assusto, porque muitas vezes eu tenho uma grande parcela de responsabilidade naquilo, sabe? Eu tenho uma grande parcela de responsabilidade no andar da carruagem. Eu meio que dou a direção dessa carruagem, entende? Qual é a sua responsabilidade? E o que você pode fazer com isso, né? Quais são as estratégias que você pode utilizar, ou começar a pensar para depois utilizar para lidar com essa situação? Ana, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Caiu no meu colo uma situação terrível. Eu acredito, meu querido, que pode ter caído no seu colo. Porque a gente não pede para sofrer, não é? Pode ter caído muitas coisas no seu colo, muitas situações no seu colo. Mas o que você faz com elas? Muitas vezes, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos são reforçadores para que essa situação permaneça na nossa vida. Então, o que eu faço com tudo isso? Tem alguns passos que eu até escrevi no blog essa semana, de alguns passos que a gente tem que começar a tomar em relação a essas situações. Um deles talvez seja identificar o maior problema. Identificando esse problema, começar realmente a pensar de uma forma muito sincera, uma forma muito crítica mesmo. O que eu fiz para acontecer isso? Qual foi a brecha que eu dei? Será que eu fui muito imediatista em algumas decisões? Será que eu procrastinei um pouco demais da conta? Será que eu tirei conclusões precipitadas e acabei tomando algumas decisões um pouco diferentes? O que será que eu tenho feito para que essa situação ela continue como se fosse um círculo, sabe? Que não sai disso? O que será que eu e você temos feito? Vamos pensar sobre isso? Vamos refletir, porque eu penso que dentro de nós estão todas as estratégias e todos os recursos necessários para nos desenvolver nessas situações difíceis. Não só nas difíceis, mas dentro de nós estão as respostas. As respostas estão dentro de você. As respostas não estão na sua família, no país, no seu namorado, na sua esposa, no seu marido, não. As respostas estão dentro de você. Basta você olhar, procurar, refletir, entender, se responsabilizar sobre algumas coisas, não projetar aqui ou ali, porque a gente é expert em fazer isso.
Nós fazemos isso, eu faço isso. Então nós temos que tomar muito cuidado para que nós não tenhamos esse tipo de comportamento que é nocivo mesmo ao outro e a nós mesmos. Procure as respostas dentro de você, não deixe esse sofrimento fazer parte da sua vida, porque nós seres humanos nós nos acostumamos com algumas coisas e nós nos acostumamos com o sofrimento também. Mas o que tem disposto para nós não é o sofrimento, né? É uma vida de crescimento, é uma vida abundante, uma vida de realizações. Procura aí dentro de você, que as respostas estão aí, eu tenho certeza. Entre em contato comigo, dê suas sugestões, deixe seu recado. Eu quero saber o que você tem pensado, o que você tem refletido, sobre o que você quer ouvir, sobre o que você quer que nós pensamos juntos. E fica a dica para que você sempre procure as respostas dentro de você, porque é isso que eu faço, é isso que eu oriento as pessoas a fazerem. Tenha uma ótima semana e nós nos vemos em breve. Até mais!